Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, semana que se inicia o carnaval. Sexta-feira já tem carnaval, mas já tem carnaval aí para um monte de lugar, desfile de escola de samba, pré-carnaval para tudo quanto é lado. E tivemos Copa do Nordeste. E nesse pré-carnaval, quem curtiu esse pré-carnaval com muita felicidade foi o Fortaleza. Tivemos o clássico da elite do futebol brasileiro, Bahia jogando nos seus domínios, jogando em casa, muita expectativa por parte do torcedor do Bahia, por esse confronto com o time da Série A, que até o prezado momento o Bahia não tinha enfrentado nenhum time da Série A. Bom, no Campeonato Baiano não tem. Na Copa do Nordeste é só o Fortaleza. Então, era o momento de medir realmente a força do time do Bahia. Não se saiu com uma boa impressão. A torcida do Bahia não saiu com uma boa impressão. Cara, esse jogo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Bahia 0, Fortaleza 3. O Fortaleza só tinha vencido uma vez fora de casa o Bahia, em 82, né? Foi informado. E agora quebra esse longo jejum. Fortaleza volta a vencer 3-0. Esse jogo dá pra gente fazer aqui 2 horas mole falando sobre esse jogo. 2 horas mole. Dá pra gente varar a madrugada falando sobre esse jogo. Mas eu não tenho como fazer isso. Teria se eu fizesse uma live. Mas não dá pra mim fazer uma live uma hora dessa, chegar de madrugada. Tem muitos canais aí que falam sobre o Fortaleza, que falam sobre o Bahia, que vão fazer essas lives e vão romper a madrugada. Tanto falando bem do Fortaleza, quanto mal do Bahia. Mas a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista. E mais do que isso, a torcida do Bahia, que muitas das vezes acha que eu estou torcendo para o Bahia ir mal, eu nunca vou torcer para o Bahia ir mal. Não vou torcer para o Bahia ir mal. Mas, meus amigos torcedores do Bahia, eu não faço o que muitos canais que falam do Bahia estão fazendo com a torcida. Mentindo e enganando para dar like. A torcida do Bahia, eu já percebi que ela está começando a entender algumas coisas que alguns canais falam do Bahia e que a torcida muitas vezes não quer aceitar e está achando que estão falando mal do Bahia, estão querendo o mal do Bahia. Não é isso. Lógico, tem uns canais bairristas aí que querem o mal mesmo. Mas não é principalmente aqui o meu caso. Eu não estou analisando o Bahia com o coração. Eu estou analisando o Bahia com a razão. E quando a gente analisa com a razão, a torcida não gosta. Porém, muitas coisas que foram ditas, a torcida do Bahia está começando a enxergar. Ainda bem. Está começando a enxergar. Eu fiz uma enquete há uma semana, mais ou menos, qual era o time mais preparado dos 4 que subiram? Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Qual dos 4 estaria
mais preparado se o Campeonato Brasileiro começasse hoje? Eu falei e repito, o Grêmio é o que está mais preparado se o Brasileiro começasse hoje. Alguns torcedores do Bahia não concordarão comigo. Eu estou errado? Eu não estou gorando o Bahia, pô. Só que eu não enxergo com o coração, eu não estou analisando com o coração, e mais, eu não estou analisando uma coisa que eu tenho muito vontade, igual a torcida quer. A torcida tem muita vontade que o Bahia faça um timaço. Vou repetir, e não é por causa da derrota do Bahia. Vou repetir, e não é por causa da derrota do Bahia. O Bahia, se jogar com este time que tem hoje, a Série A, vai brigar na parte de baixo da tabela. A montagem do elenco do Bahia não está sendo de acordo para disputar a Série A. E eu estou falando isso há uma porrada de tempo. E hoje, primeira vez que pega um time de Série A, vê que tem um desnível. Tanto na linha de futebol, quanto nas substituições. Se o torcedor do Bahia tiver centrado, tirar a emoção de lado, você vai ver que as substituições que o Fortaleza faz, olha a diferença para o banco de reservas do Bahia. E o Bahia, como dizem, não é o novo rico. Só que o interesse não é montar um time para permanecer na Série A. O interesse, que daqui a pouco vai mudar, que vai ter que mudar, porque senão vai passar vergonha, é jovens talentos para maturar e ganhar um dinheiro lá na frente. O futebol brasileiro é diferente. O Botafogo foi por esse caminho e se ferrou. Conseguiu consertar e teve que montar outro time, porque senão o Botafogo ia cair. Montou outro time para disputar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo quase que belisca com a Libertadores. O Bahia está cometendo o mesmo erro do Botafogo no início da temporada passada. Exatamente o mesmo erro. Os jogadores do Bahia são ruins? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o Bahia precisa de um time com experiência para permanecer na Série A. Não pode fazer experiência no primeiro ano. Não pode. Aí você vê o que a gente viu. Além do mais, o treinador do Bahia, meu irmão, foi mal pra cacete hoje. O treinador do Bahia foi mal. Deve ter sido o pior dia dele no Bahia como treinador. Foi hoje. E o Fortaleza? O Fortaleza, sinceramente, acho que se surpreendeu até com a determinada facilidade que o Fortaleza encontrou. O Galhardo, que tem muita qualidade técnica, mas não tem velocidade, mesmo sem velocidade, ele engoliu o sistema defensivo do Bahia, sozinho. Sozinho. Sistema defensivo do Bahia, um buraco. Nada. Proteção nenhuma. O Galhardo, com a inteligência que ele tem, ele deitou e rolou. Deitou e rolou. O Vojvoda matou os dois pontas do Bahia. O Kaique não viu a cor da bola, fez uma outra jogadazinha lá, mas o Kaique é muito pouco participativo para o time. O Biel ficou preso, até tentava, mas ficou preso. O Everaldo é outro que também não viu a cor da bola. Ou seja, o Vojvoda matou as laterais e não tem criação. As mudanças de posição que o Ricardo fez, irmão, completamente desconectados. Começou o Rosa, aí quando o Rosa subia um pouco, o Daniel vinha, o Acevedo ia para frente para tentar armar, aí o Daniel tentava armar aqui atrás junto com o zagueiro, quando perdia a bola, o zagueiro ficava correndo para trás igual um louco. O primeiro gol foi assim, ou seja, uma desorganização monstruosa para um time que já está 2 meses treinando.
Então, o Fortaleza encontrou até uma certa facilidade que ele não imaginava. Vou repetir, o Fortaleza no futebol brasileiro é um dos times que tem mais opções táticas, mais variações táticas, sem precisar mudar jogador. Com os mesmos jogadores, ele varia. Ele faz 3, faz 4, faz um 4-4-2, faz um 4-3-3, faz um 4-2-4, faz um 3-5-5-2, faz um 3-4-3, com os mesmos jogadores. O Fortaleza está numa outra situação. O jogo contra o Ceará, estou falando que o Fortaleza é perfeito, mas o jogo contra o Ceará tem um outro tom, porque é uma rivalidade interna, de Estado. Mas aí, quando se encontra dois times da Série A, você vê que tem uma diferença que eu falo. Você me perguntou, Magalhães, dá para comparar o time do Bahia com o Fortaleza? Não! O Bahia tá montando e o Fortaleza já é montado, porra. Você olha as substituições que um faz e o outro faz. O Pikachu estava no banco. E o Fortaleza, sem um Pikachu, meteu 3-0. E poderia ter feito um quarto. No primeiro tempo. Então esse vídeo dava para fazer 2 horas, tranquilamente. Mas não tô aqui também para alguém entrar aqui e falar, pô, agora tá falando isso do Bahia porque o Bahia perdeu. Não! Eu falo sobre a montagem de elenco do Bahia há uma porrada de tempo. Alguns jogadores que o Bahia contratou, que canais que falam do Bahia engrandeceram, chamaram a torcida se vangloriou, não erra nunca, o grupo é perfeito, a comissão administrativa do novo Bahia, Bahia é o mundo, não erra muito, eles têm expertise. Porra! Vou te dar um exemplo. O Raul Gustavo não é zagueiro para nenhum time principal aqui do país. Por isso que o Corinthians emprestou, pô. Qual é o time principal? Vamos lá. O Raul Gustavo seria titular no Fortaleza? Não. Não. Eu não vou ficar só metendo malha no Bahia, não. Que daqui a pouco eu vou falar, pô, tu tá falando mal no Bahia. Não. O Bahia apresentou coisas boas. Que eu vou falar aqui agora. Então, deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política, de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver do lado, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão, que está do lado compartilhar. Então, meus amigos, tem uma diferença do Fortaleza para o Bahia. E isso aqui não é menosprezar, é simplesmente não analisar com o coração, não querer enganar a torcida. Igual eu vejo uma porra de canal que fala do Bahia enganando. Mas a torcida do Bahia está acordando. Estão enxergando o óbvio. Vou repetir. Futebol brasileiro não é o futebol europeu. Aqui o buraco é mais embaixo. Se fizer contratações igual faz na Europa, ou chegar aqui, na verdade chegar aqui, querer fazer contratações pensando em janela, pensando em lucro, vai se quebrar. Eu falei, se o Bahia fizer contratações igual o Bragantino fez, vai se quebrar. Se o Bahia fizer contratações igual o Botafogo fez no início da temporada, vai se quebrar. Eu não estou falando de hoje não, porra. Então você vê que estão em patamares diferentes, o Fortaleza e o Bahia. Por isso que eu nunca comparei um time com outro. Tá? Esse jogo foi um tiroteio. Mas vamos lá. O Bahia errou de tudo? Não. O Bahia não errou de tudo. Quando o Bahia tinha a bola no ataque, o ataque do Bahia fluía. O ataque do Bahia se mexia. O ataque do Bahia criava. O problema é que ninguém marca. Ninguém marca. E os zagueiros, completamente perdidos. O sistema defensivo do Bahia, completamente perdido. Contra um time muito encaixado,
muito encaixado. Até o zagueiro do Bahia, o Marcelo, se machucou, né? Saiu. Mas um time bem encaixado. Que entrou com a formação, com os seus jogadores, eu até achei que a formação seria outra, mas com algumas mudanças. E você jogar espaçado. O ataque do Bahia estava até tentando. Mas estava faltando criação. E estava faltando pegada no meio de campo. O Fortaleza ganhou o meio de campo. O Fortaleza engoliu. O Hércules e o Caio Alexandre engoliram o meio de campo. Engoliram o meio de campo. E chegavam na área toda hora. E olha que estava jogando num 4-4-2 clássico. O Fortaleza jogou num 4-4-2 clássico. Com o Romarinho com velocidade pelo lado. Mas a maioria das jogadas foi com o Galhardo, que não tem velocidade. No meio de campo recuperava a bola e tocava a bola com muita facilidade. O primeiro gol vem de um lançamento, cara. Vamos lá. O Bahia jogou com Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chaves. Depois entrou o Matheus Bahia. Diego Rosa, que, sinceramente... o Diego Rosa. Depois entrou o Mugni. Foi com Acevedo. Depois saiu e entrou o Miqueias. Foi com o Daniel. Então o meio de campo do Bahia era Diego Rosa, Acevedo e Daniel. Pô, irmão, nenhum dos dois, nem o Acevedo e nem o Daniel, tem aquela pegada de marcador, irmão. Nem corpo para isso eles têm. Aí só tinha o Diego Rosa, que não é nenhum espetáculo. E tava mal parado pra cacete. O Diego Rosa tava completamente perdido. A zaga estavam se comunicando por celular. Porque os zagueiros não se viam. Tava cada um de um lado, parceiro. E no ataque? Kaique, Everaldo e Biel. Que foram neutralizados, principalmente no primeiro tempo, pelos laterais do Fortaleza. Que, na verdade, quem estava neutralizando não era nem os laterais. Os dois volantes, o Hércules e o Caio Alexandre, estavam marcando os dois pontas do Bahia e os dois laterais do Bahia estavam por dentro. Matou o Bahia. Os garotos não jogaram, nem o Biel e nem o Kaique. O Biel ainda é mais safo, o Kaique é muito... Ainda falta muito pro Kaique. Quando eu falo, porra, tô falando do Jacaré, o Jacaré pro time é mais útil. É mais útil, porque ainda ajuda a recompor. O Kaique não faz isso. Então ficava mais fácil para quem estava jogando contra. Aí você pega o Fortaleza, Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, depois do Brits, Tite e Bruno Pacheco. Você já viu aí que é um sistema defensivo muito mais experiente do que o do Bahia. Caio Alexandre, Lucas Sacha, Hércules e Pochettino. Porra, jogou. Olha o erro do treinador do Bahia. O Bahia jogou com 3 jogadores no meio. Diego Rosa, o Acevedo e o Daniel. Daniel e Acevedo não marcam muito. Jogando contra 3 volantes do Bahia e um armador. Porra, aí o treinador do Bahia tá tomando 3-0 e não muda o time. Só muda o time no intervalo. Vem cá, não pode mudar o time. Ele não estava vendo que o seu meio de campo estava perdido, estava tomando um baile, estava tomando um vareio, a zaga estava correndo para trás de uma louca. Ele não podia mudar. Ele não podia colocar logo o Mugni ali. Fazer o meio de campo 4 contra 4 e travar o Fortaleza, não. Mas o treinador do Bahia também ficou parado, não mexeu. Estava tomando um vareio do Voivoda e ficou parado. Sem fazer porra nenhuma. O Voivoda riu de orelha a orelha. Ué? Ele tá vendo que tá tomando vareio e não vai fazer nada? Porra, arrego também, né, Ricardo? Pelo amor de Deus, né? E na frente, Romarinho e Thiago Galhardo. E depois, ainda teve as substituições. O Hércules saiu, entrou o Zé Wellison. O Pochettino saiu, entrou o Pikachu. Saiu o Romarinho, entrou o Lucero. Esse Lucero também não faz nada, irmão. Não faz nada, pelo amor de Deus. Thiago Galhardo saiu, entrou o Pedro Rocha. Ele tira a frente toda e bota outra. Aí, olha a mudança. Olha o elenco. Ele tira 3 jogadores do ataque e bota Pikachu, Pedro Rocha e um centroavante.
Pega as substituições. Matheus Bahia, Mugni, Miqueias, Patrick e Jacaré. Você pega o Brit, Zé Wellison, Pikachu, Romarinho, Lucero, né? E Pedro Rocha. Tem uma diferença. De repente o torcedor do Bahia vai achar que não, mas tem uma diferença. Tem um peso diferente. Nenhum dos jogadores que entraram do Bahia você pode comparar com o Pikachu, por exemplo. O que o Pikachu faz em campo. O Pikachu joga de ponta, de lateral, de meio. Eu não tô aqui babando o ovo do Fortaleza, não, pô. Eu tô querendo abrir o olho do Bahia, pô. O Fortaleza já tá montado, pô. E eu tô falando isso há muito tempo. Primeiro gol. O time do Bahia vai todo. Os dois zagueiros abrem. O volante vai embora, some. Uma bola recuperada pelo Bruno Pacheco. No Galhardo. Mesmo sem velocidade, ele dribla o zagueiro fica todo torto, sai correndo igual um maluco, ele passa pelo goleiro e mete gol. E olha que não tem velocidade. Time todo espaçado. Segundo gol. Vem tocando, o Romarinho pega a bola, joga para um lado, ninguém marca, fica todo mundo olhando, só cercando, ele chuta, mete um golaço. E todo mundo olhando, ninguém marca. Terceiro gol de Cabeto, Benevenuto. Porra. Agora a gente tem que falar, os dois bandeirinhas dos dois lados. Porra. Tem que botar um óculos dos dois, tem que botar um óculos. Porque esse terceiro gol do Fortaleza, na minha opinião, pelo que estava na câmera, estava impedido. Tinha um monte de pedido, tinha uns 3. Benevenuto estava um pouco atrás. Dava para você desconfiar. De repente você tem o VAR ali, de repente podia estar aquela coisa. Mas a impressão que dava é que estava impedido. Aí o quarto gol que o Fortaleza fez no segundo tempo, que não valeu, o árbitro também errou. Porque o cara não estava impedido, ele deu impedimento. Ou seja, eu sei que a torcida do Bahia vai falar, pô, mas aquele terceiro gol estava impedido. Tá, mas o outro gol não estava. O Bahia não criou? O Bahia criou. Criou oportunidade. O goleiro do Fortaleza fez pelo menos umas 2 grandes defesas. Fechou bem. Ele saía bem, fechava bem os espaços. Os jogadores do Bahia chutaram umas 2 ou 3 vezes em cima dele. Uma bateu na trave, ele pegou. Já no segundo tempo, teve uma chance. A primeira chance do jogo foi do Bahia. Mas logo em seguida sai o gol do Fortaleza. O Bahia criou. Poderia ter feito aí pelo menos um gol nesse jogo. Criou pelo menos umas 3, 4 oportunidades de fazer o gol o Bahia. Criou. O problema é que não tinha meio de campo. A zaga completamente espaçada. Porra, e o treinador não viu isso no primeiro tempo? Essa zaga espaçada e essa perda do meio de campo pro Fortaleza já estava no primeiro tempo. O treinador do Bahia não viu. Porra, o Voivoda riu de orelha a orelha. Ele não vai fazer nada. Tá bom pra mim, pô. Então, o Fortaleza jogou tranquilo. O jogo foi muito mais fácil do que o Fortaleza imaginava, parceiro. Muito mais fácil. Então, placar justo. Placar justo. Não tem que se contestar. O Fortaleza mostrou o porquê. Ah, mas perdeu para o Ceará. Não. O Fortaleza também está se preparando para a próxima semana, depois do Carnaval, que começa a Libertadores. A gente tem que lembrar, o Fortaleza está na Libertadores. Hoje ele não entrou com o Pikachu, porque na Libertadores o Pikachu não vai poder jogar a primeira partida porque está suspenso. Então ele já botou um time que provavelmente ele vai jogar a primeira partida. E quando eu digo que o Fortaleza está numa outra situação em relação aos times nordestinos, eu não estou querendo esculachar ninguém. Eu só não estou fazendo com o coração. Eu não preciso puxar o saco do Fortaleza. É só você olhar. É só você olhar. Tirando a paixão. Simplesmente com a razão. Então o Fortaleza fez um jogo tranquilo, dominou, tomou alguns sufocos, um ou outro ali, mas dominou a maior parte do jogo, conduziu o jogo do jeito que quis. No segundo tempo, é óbvio, o Bahia deu uma melhorada, até porque
O Fortaleza já estava 3-0, não precisava acelerar o jogo. Qual era o objetivo do Fortaleza acelerar o jogo no segundo tempo? Nenhum. O Fortaleza tinha que fazer o que fez. Desacelerar o jogo. Foi isso que ele fez, pô. Então o Bahia deu uma crescida. Melhorou. Entrou o Mugni. Entrou algumas ali que davam uma cadência maior ao jogo. O Jacaré tentando aparecer, tentando fazer alguma coisa. E o Fortaleza, lógico, jogou um pouquinho mais atrás. Tentou explorar alguns contra-ataques. Teve uns 2 ou 3 contra-ataques que poderiam. O Pikachu teve 2 chances de fazer o gol. 2 chances de fazer o gol. O placar poderia ter sido maior. Então, cara, o Fortaleza jogou o que a gente imaginava que poderia jogar dentro da sua filosofia e jogadores que tem. E o Bahia? O Bahia viu que o sarrafo da Série A é mais em cima. E a gente espera, não a torcida, tá? Não a torcida do Bahia, mas quem tá com dinheiro e tá fazendo as contratações tem que entender que aqui não é Europa. O Campeonato Brasileiro é outra situação. Você que tá com dinheiro e tá contratando, não faça a torcida do Bahia passar vergonha. Não pense só no seu lucro lá da frente. Monte um time, o Bahia permanecer na Série A, porque senão vai penar. E eu não estou falando por causa dessa derrota. Eu estou falando há algum tempo, desde que montou esse elenco. Ah, e pro amigo lá do WhatsApp, que eu escrevi lá, pô, a coisa tá feia. Ele escreveu, pô, você deve estar feliz. Tô não, irmão. Quando eu falei que a coisa tava feia, porque o Bahia tava tomando um vareio, irmão. Eu não tava rindo, sacaneando. Não tava sacaneando, não. Tá bom? Eu só escrevi a coisa tá feia porque tava feia mesmo. Tomou 3, poderia ter tomado o quarto e o quinto. Tá? Eu não torço contra o Bahia, não. Eu só não confio ainda em SAF. Não confio. E não é do Bahia, não. Não confio em SAF nenhuma. Nenhuma. Isso aqui é Brasil. Vou repetir. Isso aqui é Brasil. E mais. Montar elenco aqui no Brasil pensando em lucro vai se dar mal. Ainda dá tempo. O Campeonato Brasileiro ainda está um pouquinho longe. Ainda dá tempo. Mas já gastou mal. Já gastou. Ah, o Bahia é o time que mais gastou. Acho que a metade do dinheiro gasto foi mal gasto. Mal gasto. Não é porque perdeu, vou repetir. Eu estou falando isso já há algum tempo. Bahia 0, Fortaleza 3. Com isso, o Fortaleza, que tem um jogo a mais, assume a liderança do seu grupo com 9 pontos em 4 jogos. O Fortaleza está no grupo A, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, o Fortaleza está no grupo A com 4 jogos e 9 pontos. E o Bahia está no grupo B. O Bahia é o 7º colocado com 1 ponto. 1 ponto. Abre o seu olho, Bahia. Fortaleza, tranquilo e suave na nave. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!